Muito bem, pessoal. Você, professor, profissional de educação física, você atleta aí, amante do esporte, vai ter que parar. As academias aqui na minha região, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, é, está, estão todas fechadas, tá? E aí a gente se submete a treinar em casa, fazer exercícios de corrida na rua, que ainda é permitido aqui, ao ar livre e sem aglomerações. Então, muita gente recorre ao treinamento aeróbico, não é isso? Vai para as ruas, vai fazer uma corrida, vai pedalar, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda algumas das questões da intensidade do treinamento. Qual é que deve ser a intensidade do seu treino? Então, hoje a gente vai aprender como calcular, como se deve calcular essa frequência cardíaca durante o treinamento. E, com isso, a intensidade do seu treino. Então, como é que a gente faz a medição dessa frequência máxima cardíaca do indivíduo? Tem uns diversas fórmulas aí na literatura, e a que eu gosto mais de utilizar é a fórmula do Tanaka. Tá joia? A fórmula do Tanaka, que é simplesmente frequência cardíaca máxima igual a 208 menos, entre parênteses, 0,7 vezes a idade do indivíduo. Tá joia? Então, eu vou utilizar aqui como exemplo a minha idade. Tá? Então, vou me colocar como exemplo aí da fórmula para ficar melhor o entendimento de todos aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Como exemplo, eu tenho 31 anos, então vamos lá, frequência cardíaca máxima é igual a 208 menos 0,7 vezes 31. 31 é a minha idade. Então, fazendo os cálculos rápidos, que eu já fiz, utilizando uma simples calculadora, então eu vou encontrar 208 menos 21,7, que é o valor que dá de 31 vezes 0,7. Com isso, eu achei uma frequência cardíaca máxima de 186,3. Só que o nosso coração não bate decimais. Então, aproximando pelas regras matemáticas, eu estipulo aí uma frequência teórica da máxima de 186 batimentos por minuto. Lembrando que é teórica, porque a gente não fez nenhum teste de esforço no médico com cicloergômetro ou na esteira ergométrica. Tá? Então, é uma frequência cardíaca teórica. Certo? Se você tiver um laudo médico onde você recentemente fez seu teste de esforço, vai estar lá constando no seu laudo o valor da sua frequência máxima cardíaca que foi feito naquele teste. Aí você pode utilizar aqueles dados ali como parâmetro. Tá joia? Mas, basicamente, essa fórmula aí chega muito próximo à realidade, tá? Porque eu fiz um teste de ergoespirometria e ficou aí na faixa de 188 batidas por minuto. Então, você vê que é uma variação de 2 batimentos apenas, tá? Mas essa variação pode dar de 10 para cima ou 10 para baixo. Depende da condição cardiorrespiratória do seu cliente ou de você mesmo, tá bom? Então, como se dá a frequência máxima cardíaca? Ela não começa do zero e vai até o máximo. Então, ela tem um período ali, a gente chama de um start. Onde seria esse start? Jamais do zero. O coração vive constantemente batendo. Né? Então, a gente precisa de um ponto de partida, que seria a frequência cardíaca de repouso. Tá? Então, como medir essa frequência cardíaca de repouso? Muito simples, utilizando a ponta dos indicadores, tá? De uma das mãos. Palma da mão, voltar para cima da mão oposta, você vai deslizar esse dedo, ó, os dedos indicadores e médio, e vai achar aqui no punho um batimento cardíaco, vai tentar achar esse batimento. Esse batimento se dá através da artéria radial. Com a utilização de um cronômetro, de um relógio qualquer, você vai contar quantas vezes você vai sentir essa pulsação por 15 segundos. Tá? No meu, como eu fiz como exemplo, deu 16 batimentos. Então, você segura esse valor e vai multiplicar esse 16 por 4, porque 15 vezes 4 dá 60. Então, 60 é como se fosse 1 minuto.
como nossa frequência cardíaca é dada por minuto, então você vai pegar esse valor, que no meu caso é 16, e vai multiplicar por 4. Então, eu achei, no meu exemplo, 64 batimentos por minuto. Essa é a minha frequência cardíaca de repouso. Tá? Você pode fazer esses cálculos todos os dias antes de fazer o seu treinamento, porque todo dia a gente acorda em um estado físico diferente. Um dia a gente acorda mais tranquilo, a sua frequência vai estar um pouco mais baixa, no outro dia você acorda um pouco mais estressado, mais com o seu organismo mais à flor da pele, então sua frequência pode estar um pouquinho mais elevada. Você utilizando a frequência de repouso, você vai ter parâmetros mais personalizados, mais embasados para você ou para o seu cliente. Então aqui um exemplo da figura aí, que é a figura de como você calcular essa frequência cardíaca de repouso, está logo aqui. Só que nesse exemplo, ela está utilizando dessa forma. Você deve usar a polpa dos dedos e colocar sobre a artéria radial do seu cliente ou de você mesmo. Tá joia? Ao final de tudo isso, qual seria então a intensidade ideal de treinamento que você deve se manter? Então, para isso, a gente tem basicamente 5 zonas de treinamento. Tá? A zona 1 é uma zona muito leve, que é de 50% a 60% do VO2 máximo, da capacidade cardiorrespiratória do indivíduo. Geralmente é utilizada para um treinamento mais regenerativo, tá? De recuperação muscular, recuperação do treinamento anterior, geralmente é feita dessa forma. Temos a segunda zona, que é uma zona leve, que é de 60% a 70% do VO2 máximo no indivíduo. É uma zona onde muita gente chama de zona lipolítica, onde você capta melhor a gordura, preserva um pouquinho mais a massa muscular. Você também tem uma terceira zona, que é chamada zona moderada, de 70% a 80% do VO2 máximo, sendo que essa zona já é interessante para quem quer melhorar o seu rendimento cardiorrespiratório, o seu rendimento aeróbico. Tá? Temos também a quarta zona de treinamento, que é uma zona mais forte, que é de 80% a 90% do VO2 máximo, sendo essa zona aí mais próxima aí do máximo do indivíduo. Você está numa consideração, uma zona mais anaeróbica, e uma zona muito intensa, que é a máxima, que é de 90% a 100% da capacidade cardiorrespiratória do seu indivíduo. Então, essa máxima é muito... As pessoas querem muito utilizar no momento que fazem o HIIT. Tá? Mas o que diz o Ministério da Saúde atualmente com essa pandemia? É que você utilize uma zona, uns treinamentos, você faça os seus exercícios físicos numa zona entre leve e moderado. Então, seria basicamente ali de 60% a 80% do seu VO2 máximo. Então, isso é recomendado atualmente para que você não sobrecarregue esse sistema imunológico, para que você se mantenha ativo fisicamente e torne ele mais forte e não sobrecarregue, tá bom? Então, é muito importante você saber esse tipo de zona. E a base de cálculo que eu vou utilizar aqui vai ser leve e moderada intensidade, tá? Então, eu escolhi ali uma zona mais ou menos de 65% a 70% que está ali entre leve e moderada intensidade. Você pode ficar jogando aí, fazendo os cálculos em todas as zonas e vai achar ali mais ou menos ali o que você gostaria de trabalhar. Mas o recomendado, lembrando, pela Organização Mundial da Saúde, é que seja de leve a moderada intensidade. Tá? Isso você pode utilizar também na sua própria musculação, no seu treino, tá? Então, você, hoje é muito fácil as pessoas hoje terem um relógio inteligente, né? O da Apple, tem outros tipos de marcas aí, da Polar, da Garmin. Então, é muito fácil hoje, muito comum você ver as pessoas terem esse tipo de ferramenta. Então, é muito interessante, até durante o seu treino de musculação em casa, você verificar como é que está a sua frequência, se ela está realmente condizendo com a recomendação da OMS. Tá? Então, vamos lá, como é que calcula, então, os cálculos aí para a zona de treinamento do seu indivíduo ou sua própria zona de treinamento. Então, vamos calcular a zona alvo de treino com um simples
a simples fórmula aí, tá? Frequência cardíaca de treino é igual à frequência máxima menos a de repouso. Quando você subtrai da máxima só de repouso, você encontra a reserva, que é o da onde você vai começar até onde você quer chegar. Então, essa variabilidade é o que a gente chama de frequência de reserva, tá? Afinal disso, você multiplica pela intensidade que você escolher. No nosso caso, a gente escolheu de 65% a 75% da minha frequência cardíaca, do meu VO2 máximo, e no final você soma aí, mais uma vez, a frequência de repouso. Então, vamos voltar ao meu exemplo, tá joia? Então, o que eu chamo de limite inferior, que nós chamamos de limite inferior, vai ser 65%, que foi o que a gente escolheu como a zona de treinamento. Então, eu peguei a minha frequência máxima de 186, diminuo primeiramente para o 64. Primeiro, a gente resolve quem está nos parênteses. Tá? Então, deu 122 batimentos, que isso significa a minha frequência de reserva, a minha variabilidade do treino aeróbico. E aí eu vou multiplicar por 0,65, que 0,65 é 65%. Pega 65, divide por 100, que dá 0,65. Isso é 65% da intensidade de treino, mais a minha frequência de repouso. Fazendo os cálculos, eu achei 79,3, tá? E aí eu somo de 64, que eu vou achar um limite inferior de 143,3. Lembrando que eu gosto de aproximar, que a gente não bate em decimais de coração, então aproximo para 143 apenas batimentos. Meu limite superior vai ser 75%, então a base de cálculo aí vai ser a mesma. A minha frequência de reserva é 122, e aí eu vou multiplicar por 0,75, que é 75% da minha frequência que eu estou almejando. Com isso, eu vou achar 91,5 e somo da minha frequência de repouso. Eu vou achar aí 155,5 batimentos. Lembrando que eu não gosto de usar números decimais, tá? Então, nesse caso, quando chega em meio, eu aumento mais um. Então, eu vou para 156. Mas você, por segurança, se você quiser, pode baixar aí para 155 apenas, tá? Então, eu achei aqui minha zona-alvo de treinamento, que é de 143 a 156 batimentos por minuto. Então, quando eu estiver fazendo meu treinamento, seja aeróbico, seja corrida, seja pedalada, se eu estiver fazendo minha musculação, eu vou tentar manter a minha frequência cardíaca, que é fazer meu circuito, né, aeróbico, que as pessoas estão fazendo muito. Eu vou tentar manter essa frequência cardíaca de 143 a 156 batimentos, que é uma zona entre leve e moderada intensidade, que é o recomendado hoje pela Organização Mundial da Saúde para você ficar forte aí contra esse Covid-19. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço muito aqui pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar aqui uma mensagem direct e eu estou aqui para atender a todos. Tá bom? Muito obrigado, bons treinos e se cuide. Fique em casa se você puder. Um abraço.